A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar Potencialidades e Limites das Nossas Experiências Pessoais no Processo de Pesquisa Acadêmica, evento promovido pela referida comissão com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, sendo ele educação de qualidade. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Renata Posse, coordenadora de incentivo à escrita da Comissão do Acadêmico de Direito da UAB São Paulo. Olá a todos e todas, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso evento de hoje. Agradeço a Marina, ao Matheus, nossos aqui apoiadores e funcionários da Secretaria de Comissões, que viabilizaram, toda a logística para que a gente pudesse ter esse evento. Lembrando a todos que esse evento ficará gravado e disponibilizado, acredito que aí 10 dias no máximo já teremos o link, ou a disponibilização desse evento na página do YouTube, a página de Cultura e Eventos. Há uma playlist que todos os nossos eventos já realizados ficam disponíveis. Então, acessem lá a página do YouTube, curtam, compartilham, se inscrevam. É muito gratificante tê-los aqui conosco, para abordarmos juntos aqui um tema bastante importante para nós acadêmicos, pesquisadores, um tema muito pouco abordado, e que nós temos a enorme honra de contarmos para falar sobre o tema o professor Felipe Oliveira de Almeida, professor lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Faculdade Nacional de Direito. Então, é uma grande honra contar com a sua presença nessa tarde, professor Felipe. Antes de apresentar também a nossa acadêmica, que hoje nos honra com a sua presença, gostaria de agradecer a nossa coordenadora, a nossa presidente, na verdade, da Comissão do Acadêmico de Direito, doutora Adriana Cecílio. Agradeço também a possibilidade de realizarmos esse evento na pessoa do presidente da Comissão de Cultura e Evento, doutor Alexandre Rolo, o nosso presidente da Subseção São Paulo, doutor Caio. Então, a todos vocês que estão aqui conosco, que se inscreveram, que têm aqui assiduamente participado das nossas propostas de evento, fica também o nosso convite para que vocês preencham os formulários de participação, para que vocês também, como acadêmico, possam nos ajudar a organizar os eventos, participarem, assim como a Gabriela faz hoje, ajudando a gente também a receber o nosso palestrante, o nosso convidado. Então, Gabriele, muito obrigada pela sua vinda, pela sua primeira participação. Antes de passar a palavra ao professor Felipe, eu gostaria muito de agradecer a pronta aceitação ao nosso convite. O professor Felipe é um grande professor, sugiro que vocês acompanhem tudo que ele coloca nas redes, os cursos. Conheci o professor Felipe através de um curso que eu fiz sobre teoria crítica. Em algum momento na vida a gente acaba cruzando com pessoas que fazem alguma diferença, o professor Felipe talvez nem saiba, mas os estudos de teoria crítica dentro da perspectiva da filosofia do direito, da teoria do direito, têm agregado muito nas minhas pesquisas, como docente, como aluna do doutorado. Então, quando eu conheci o professor Felipe, foi uma grande alegria, e assim como quando a gente descobre esses tesouros, a gente quer compartilhar com o mundo, Então, a primeira oportunidade eu trouxe o professor Felipe, trago, o professor Felipe para apresentar aí o que ele tem a nos dizer. Tenho certeza que vai ser uma tarde muito valorosa. Professor Felipe, as nossas portas aqui estarão sempre abertas para ouvi-lo. É uma grande, grande honra mesmo para a OAB como um todo, mas para a comissão, sobretudo, aos nossos acadêmicos, pela contribuição e por tudo que o professor tem desenvolvido, pesquisado. Então, fica também o convite, já estou aqui tomando essa liberdade, professor Felipe, de convidar os nossos alunos também de seguirem você no Facebook, no Instagram, porque o professor compartilha realmente eventos muito interessantes, falas, artigos. Então, muito obrigada mesmo, muita gratidão. Gabriele, eu gostaria então de passar a palavra para você apresentar o professor Felipe, ler o seu currículo. Aproveito mais uma vez também para agradecê-la pela participação. Se puder, então, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos.
Eu fico grata em representar os acadêmicos de Direito. Muito obrigada, doutora Renata. Muito obrigada, doutor Felipe. Felipe Oliveira de Almeida, professor adjunto de Filosofia do Direito na Faculdade Nacional de Direito. Pós-doutorado pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina e pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Mestre e bacharel em Direito pela Universidade de Minas Gerais. É um prazer tê-lo aqui conosco. Doutora Renata, volta a palavra à senhora. Muito obrigada, Gabriele. O professor, então, vai falar para a gente um tema, assim, a gente chegou aqui num consenso, né, professor Felipe? É um tema que ele vai abordar um pouco da filosofia, da teoria racial, teoria crítica racial, mas então o tema que a gente escolheu aqui para o nosso evento, potencialidades e limites das nossas experiências pessoais no processo de pesquisa acadêmica. Espero que todos desfrutem da exposição do professor Felipe e eventuais dúvidas ou questionamentos, perguntas, poderão ser feitas, pode ser pelo chat, mas a gente pede uma preferência para vocês utilizarem o Q&A, né, o QEA, que fica ao lado aí do chat para vocês, esse ícone exclusivo para perguntas e respostas. Então, se vocês puderem direcionar para lá, acho que fica mais fácil a organização depois ao final, para que nós não cometamos aí o equívoco de pular ninguém, tá? Muito obrigada a todos, professor Felipe, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todas, todos, todes. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite, agradecer também aos elogios absolutamente imerecidos, como vocês verão. A professora Renata exagera muito. Gostaria de dizer que é um prazer enorme estar aqui. Eu fiquei profundamente lisonjeado com o convite feito pela professora Renata e pela Comissão do Acadêmico da OAB São Paulo. Então, é um prazer e, ao mesmo tempo, um desafio enorme falar para vocês, né? É curioso que eu, sendo professor de filosofia do direito, em geral, dialogo mais com o pessoal da filosofia que com o pessoal do direito. Então, toda vez que eu sou convocado, que, enfim, eu sinto praticamente convocado, é uma honra imensa, convocado a participar desses espaços, eu confesso que eu sinto um pouco de tremor, né? Porque eu sei que, enfim, seguramente o rigor será maior. Dito isso, enfim, me sinto profundamente lisonjeado pelo convite. Espero trazer, enfim, alguns temas que a gente possa debater, né? Quando a professora Renata me chamou e me informou, né, que se tratava de um núcleo de incentivo à escrita, me pareceu que talvez uma contribuição que eu pudesse dar à discussão fosse o das potencialidades e dos limites da experiência pessoal no processo de pesquisa acadêmica. Por quê? Porque se trata de um dos temas centrais, a corrente teórica que eu tenho estudado de uma forma mais incisiva desde o meu doutorado, que é a da teoria crítica do direito, né, dos estudos jurídicos críticos, e especialmente da teoria racial crítica, que é um movimento, né, que começa a se desenvolver no Ocidente, né, no pensamento jurídico contemporâneo, sobretudo a partir da década de 70, a partir do início da década de 70, tem uma série de ramificações ainda hoje, enfim, envolve pesquisadores de várias nacionalidades, um dos temas que a teoria racial crítica, né, e os estudos jurídicos críticos de forma geral trabalham de maneira mais sistemática e mais enfática é precisamente dessa dimensão, né, de quanto a nossa subjetividade ou as nossas vivências ou as nossas experiências pessoais incidem no trabalho acadêmico que a gente produz, né? Até que ponto isso é fecundo ou não, né? Essa é uma discussão que me é muito cara, né? Enfim, por diversas razões. Se vocês lerem o meu memorial de concurso para a Faculdade Nacional de Direito,
verão isso. Porque, enfim, alguns processos seletivos para universidades, eles cobram que o professor escreva um memorial. O meu memorial, no fundo, é uma discussão sobre o papel enfim, da subjetividade na construção do saber, né? Enfim, das nossas experiências pessoais na construção do saber. Então, me pareceu que poderia ser uma oportunidade interessante para dialogar um pouco sobre isso, né? Eu gosto de dizer que o professor, ele quase que tem uma espécie de licença para roubar, né? Eu estou roubando o tempo de vocês, falando de temas, na verdade, que me interessam, né? Então, em certo sentido, vai ser um pouco sobre isso também que eu quero pontuar aqui. Por quê? Aí eu já falei um pouco de estudos jurídicos críticos, de teoria racial crítica. Eu vou começar com um exemplo muito simples e que eu tenho repetido com alguma frequência até. Se você analisa a estrutura, vamos dizer assim, demográfica, né, do Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu atualmente vivo e trabalho, você vai ver que mais da metade dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro vivem em aglomerados urbanos, eles vivem em favelas. No entanto, se você observa, boa parte das produções de pesquisa, a imensa maioria das produções de pesquisa dos professores e também dos alunos da Faculdade Nacional de Direito em Direito Civil, e aí especificamente em Direitos Reais, você vai ver que existe uma proporção muito maior de estudos sobre aquisição de propriedade imóvel, né, por aluvião, do que sobre direito de laje. Vejam que coisa absurda. Quer dizer, eu estou numa cidade onde uma parte considerável da população vive em barracões ou vive em palafitas, mas boa parte da produção de conhecimento que a gente produz naquela que é, vamos dizer assim, a maior faculdade de direito da cidade é sobre aquisição por aluvião. Eu não sei se todos já estudaram em direitos reais, mas a aquisição por aluvião é basicamente o seguinte: eu tenho uma ilha na minha fazenda, o rio arrasta a ilha da minha fazenda para a fazenda vizinha, e o debate é se a ilha continua pertencendo a mim ou ao vizinho. Isso mostra um nível de desconexão enorme entre as nossas experiências pessoais e o mundo à nossa volta e o tipo de conhecimento que a gente produz. Ora, sinceramente, eu não estou menosprezando quem trabalha aquisição por aluvião, muito pelo contrário, mas em um contexto, repito, no qual mais de 50% das pessoas moram em favelas e até em palafitas, o fato de nós não considerarmos suficientemente pertinente, uma pesquisa consistente sobre direito de laje, mas a gente considera absolutamente urgente uma pesquisa sobre aquisição por aluvião, diz muito sobre como a gente acaba criando um fosso entre a nossa realidade mais cotidiana, o mundo em que a gente vive, e o conhecimento que a gente produz. É exatamente sobre isso que eu gostaria de, enfim, provocá-los, né? Quando eu fiz a minha graduação, quer dizer, em filosofia do direito, uma coisa que me chamava muita atenção era o fato de que boa parte dos meus colegas tinham interesse. Quer dizer, quando eu fiz minha graduação em direito, né, no caso, decidi começar minhas pesquisas sobre filosofia do direito na graduação, primeiro como iniciação científica e depois no próprio projeto de TCC, né, uma coisa que me chamava a atenção é que a maioria dos meus colegas de graduação tinham um interesse muito grande em autores da moda, autores que estavam na ordem do dia, muito estudados, sobretudo no norte global, digamos assim, né? Autores europeus e norte-americanos. Mas eles tinham uma dificuldade muito grande em trazer aqueles autores que eles estudavam para a própria realidade. E, por outro lado, havia um processo sistemático de invisibilização de autores, de correntes teóricas, de problemas que eram nossos, problemas que eram que a gente enfrentava a todo momento, né? Eu optei por fazer o meu TCC em direito, né?
sobre um filósofo mineiro, um ex-professor da Faculdade Nacional de Direito, que é o Edgar da Mata Machado, que também foi senador da República, é um grande teórico, né? Tem vários pontos, para quem é de São Paulo, ele tem vários paralelos com o pensamento do Franco Montoro, por exemplo. O Edgar da Mata Machado era uma figura muito proeminente, lutou de uma forma muito ativa contra a ditadura militar. O filho dele, inclusive, foi morto em virtude da ditadura. O Mata Machado foi caçado e arrastado para a clandestinidade durante a ditadura. E eu decidi escrever um pouco sobre como a ditadura impactava sobre a filosofia dele. E a resposta que eu recebia de boa parte das pessoas era: mas qual a utilidade disso? Atualmente as pessoas estão estudando Dworkin. É isso que está na moda. O Rawls, quer dizer, qual o sentido de você estudar um velho professor mineiro que perdeu tudo que ele tinha na luta contra a ditadura e construiu uma filosofia muito robusta, muito sistemática nesse processo, se você pode simplesmente importar um autor que está na moda? Aliás, muitos professores aconselhavam, inclusive, isso, né? Ainda hoje eu ouço alguns professores, inclusive, influentes dentro do Comped, mas que aconselham isso. Olha, como fazer pesquisa teórica no Brasil? Simples. Procure conceitos ou princípios que estejam em voga, na ponta de lança, em Frankfurt, por exemplo. Descubra um professor de Frankfurt que está começando agora, que ainda não foi traduzido para o português, mas que começa a ser debatido, ou em Frankfurt, ou em Londres, ou em Berlim, ou em Paris, e seja o primeiro a traduzir esse autor. Veja, eu não estou... quer dizer, não vou dar nomes, enfim, mas figuras proeminentes dentro do Comped, que deveria ser o grande espaço para se debater pesquisa em direito no Brasil, acreditam piamente que fazer pesquisa é fundamentalmente importar conceitos alheios, sem qualquer esforço de ajuste ou de adequação dessa discussão à nossa própria realidade, ou sem qualquer esforço para produzir um pensamento que ele seja, de fato, uma tentativa de responder, né, aos desafios mais prementes que a gente enfrenta, né? Eu vou dar um exemplo, outro exemplo ainda dentro dessa lógica, né? A gente gasta um tempo enorme falando de hard case e gasta muito pouco tempo escrevendo sobre advocacia de massa. Desculpa dizer isso, mas a imensa maioria dos advogados iniciantes vão passar boa parte do seu tempo sufocado em advocacia de massa. É muito raro você conseguir fazer uma sustentação oral em tribunais superiores, sobretudo nos primeiros anos. Então, quer dizer, a gente deveria estar produzindo sobre advocacia de massa, mas a gente está tão focado achando que está na Alemanha, ou achando que está nos Estados Unidos, que a gente perde essa compreensão que, olha, a gente precisa pensar nisso, quer dizer, num processo de massificação e de, vamos dizer assim, de uberização da atividade dos profissionais do direito. Quer dizer, a gente vive um processo de acentuada uberização. Então a gente passa boa parte do tempo debatendo: não, eu vou criar novos princípios e hard cases, e a diferença entre a penumbra. Quer dizer, desculpa, mas eu não estou dizendo que isso não seja importante. Pelo contrário, isso é absolutamente fundamental. Mas há outras questões igualmente importantes na nossa realidade cotidiana e que elas simplesmente não são pesquisadas, elas não são enfrentadas. Isso cria também um abismo entre aquilo que é debatido nesses espaços teóricos, que deveriam nos dar sinais, enfim, de conceitos para que a gente enfrente a nossa realidade, e a nossa realidade prática, quer dizer, aquilo que a gente enfrenta cotidianamente, né? Estou só fazendo algumas provocações gerais para preparar um pouco a discussão que eu quero promover com vocês, né? Eu falei da teoria racial crítica e dos estudos jurídicos críticos, né, de forma geral. Um dos grandes pontos que essas correntes elas vão destacar é como toda tentativa de construir um discurso científico neutro, um discurso científico descolado de pretensões políticas, sociais, um discurso feito por um sujeito que parte de um não lugar. Aliás, a discussão sobre o lugar de fala está na ordem do dia, né? Mas a ideia de um discurso produzido por um sujeito
que flutua num céu platônico, né, como se ele não tivesse um contexto, essa discussão, essa estratégia, ela é alienante. Eu vou dar um exemplo. Assim, muitos professores, eu inclusive, criticam os alunos quando escrevem os seus TCCs ou os seus projetos em primeira pessoa. Mas, na verdade, a gente insiste, não, escreva ou na terceira pessoa ou no plural majestático, né? O nós. Nunca no singular, né? Eu me recordo que eu li um TCC no semestre passado, maravilhoso, de história do direito, em que o primeiro capítulo era todo construído na primeira pessoa. A candidata apresentando as dificuldades que ela teve para achar as fontes da pesquisa que ela desenvolveu, né? Eu confesso que inicialmente me causou um enorme estranhamento. Mas depois eu pensei, mas alto lá, ela está sendo absolutamente honesta e objetiva, né? Porque ela está se colocando na pesquisa e, ao mesmo tempo, ao reconhecer o próprio lugar, né? Ao se reconhecer na pesquisa que ela está desenvolvendo, ela não está tornando os dados que ela compilou mais subjetivos. Pelo contrário, ela está dando um novo grau de objetividade. Que ela está me dando uma informação nova, inclusive através da qual eu posso ler o trabalho dela de uma forma mais honesta, né? Ela não está se escondendo atrás do discurso. Pelo contrário, ela está explicitando as condições através das quais a pesquisa dela pode ser realizada. Enfim, obviamente ela foi aprovada e com louvor. Mas isso é um ponto que a gente precisa reaprender. Quer dizer, a gente precisa entender que todo conhecimento ele é situado, todo conhecimento ele parte de um lugar que ele é específico. Quando nós tentamos operar esse descolamento entre eu enquanto pessoa e eu enquanto pesquisador, o grande risco é simplesmente que eu comece a pautar nas minhas pesquisas temas que, na verdade, não me dizem respeito. Porque toda generalização é a generalização de uma experiência concreta. Esse é o problema. De quem são as experiências concretas que estão sendo generalizadas? Voltando ao nosso primeiro exemplo, né? Quando a gente observa que boa parte do que se discute sobre direitos reais, né, nas faculdades do Rio, diz respeito à aquisição por aluvião e não direito de laje, o que a gente tem não é um discurso de fato universal. Está longe de ser universal e objetivo. O que a gente tem é uma experiência muito concreta e muito situada, ou seja, dos meus colegas ricos que moram no Humaitá ou no Jardim. A gente tem uma experiência muito concreta, mas que é tomada por universal. E, por outro lado, o menino que diz: eu quero fazer uma pesquisa sobre direito de laje. A resposta vai ser: nossa, mas que coisa pitoresca, que coisa singular. Mas, olha, a experiência dele é a experiência majoritária. A experiência majoritária não é a do cara que mora nos Jardins, que mora nos Jardins em São Paulo, ou que mora no Humaitá, e que escreve... Vocês percebem? Eu tive uma experiência também muito interessante há poucos meses atrás. Eu coordenei uma mesa sobre propostas de reforma do sistema prisional e carcerário brasileiro. Na mesa tinha um professor branco, um professor negro e uma professora branca. A professora branca, uma figura brilhante, inclusive, falou sobre a experiência de segurança pública das mulheres alemãs. E o professor negro falou sobre a violência policial contra pessoas negras no Brasil. Logo depois do evento, um colega que estava assistindo, né, à mesa, me telefonou para dizer: olha, eu adorei o evento. Eu gostei muito da fala da professora branca, porque ela não fala como mulher. Mas eu não gostei da fala do professor negro porque ele fala como negro. Eu pensei, como assim? O que significa falar como negro ou falar como mulher? Quer dizer, da perspectiva dele, ele conseguia, com enorme esforço, se colocar no lugar, né, das experiências das mulheres alemãs, pelo fato de elas serem alemãs, mas não da experiência do homem negro enquanto negro.
Então, para ele, a visão dele é, enquanto homem branco, absolutamente universal. Tudo aquilo que parte de um esforço para se aproximar da perspectiva dele é igualmente universal. Tudo aquilo que, por outro lado, né, pontua a maneira como essas condições, como raça, classe, gênero, identidade sexual, incidem ou atravessam, né, a produção do direito e a produção do conhecimento jurídico, tudo aquilo que faz isso é particular, ou é singular, é pitoresco, é exótico, é estranho, é o outro, né? Repito, é por isso que a gente vê com tanto estranhamento um aluno que decide fazer uma pesquisa sobre direito de laje, que, nossa, você vai trabalhar favela como se, enfim, tem tão poucas pessoas que eu convivo que vivem em favelas. A perspectiva é essa, né? E, por outro lado, se o aluno decide falar sobre aquisição por uso capião, a gente acha super natural, como se todos nós tivéssemos fazendas com ilhas dentro. Basicamente isso. Bom, então, esse é um ponto que é importante. A gente precisa reconhecer que todo saber ele é um saber contextualizado. Não existe saber produzido num céu platônico. Quer dizer, o conhecimento que a gente produz na universidade, quer dizer, a universidade ela se encontra situada na sociedade e ela se encontra atravessada pelos enfrentamentos sociais. Então, é impossível produzir na universidade um conhecimento que ele seja apartado desses enfrentamentos. Eu posso produzir um conhecimento que finja que ele está descolado desses enfrentamentos. O que, na verdade, longe de garantir uma maior objetividade para esse conhecimento que eu estou produzindo, pode produzir um efeito contrário, quer dizer, que torne aquela discussão que eu estou fazendo cada vez mais alienada, cada vez mais apartada, vamos dizer assim, do mundo à minha volta, né? E cada vez mais desconectada com tudo. Esse é um ponto geral, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que a gente se reconheça nas pesquisas que a gente desenvolve. É fundamental que a gente se reconheça nas pesquisas que a gente desenvolve. Isso enquanto pesquisadores, aspirantes a pesquisadores, quer dizer, é crucial. E aí você vai me dizer, mas os problemas que eu enfrento, eles não são juridicamente relevantes, né? Ora, o direito, ele estrutura a nossa sociedade. Todas as nossas relações, elas são atravessadas pelo direito. Então, é fundamental que você veja, exatamente, quer dizer, você aprenda a ver isso, né? Ver como, num ato tão simples quanto entrar no ônibus e pagar a passagem, você está atravessado por uma série de relações que são de ordem jurídica. E essas relações, elas não são menores, elas também são tematizáveis dentro de uma pesquisa sobre o direito. E aí, enfim, passando para a segunda parte da minha fala, né? Há uma frase do Terêncio, que é um antigo filósofo romano, que é a seguinte: sou humano, nada do que é humano me é estranho. Nada do que é humano me é estranho. Todo tema é passível de pesquisa, todo tema é digno de ser pesquisado. Absolutamente todo tema é passível de ser pesquisado e se oferece à pesquisa, né? E mais do que isso, né, é fundamental, reconhecendo isso, né, que a gente não minimize essa importância dos saberes e das experiências que a gente tem na nossa vida concreta, enfim, na nossa vida privada, né? Eu vou contar uma outra experiência. Quando eu estava começando o meu mestrado, terminando minha graduação, começando o meu mestrado, eu tinha um colega que queria muito pesquisar. Ele estava muito ansioso para desenvolver uma pesquisa. Ele queria fazer um bom TCC e fazer um mestrado também. Ele estava terminando a graduação. Mas ele, durante 2 anos, ele foi orientando, né, de iniciação científica de uma professora, mas ele não se identificava com nada que a gente pesquisava. Porque, enfim, o que a gente pesquisava era, enfim, Kant, Hegel, Schopenhauer. E ele falava, meu Deus, assim, eu queria muito desenvolver pesquisa, mas eu acho que a pesquisa não é para mim, porque nada disso que vocês discutem eu me identifico. Aí, numa conversa qualquer, eu perguntei, tá, mas o que você gosta de fazer na sua vida? Ele falou, olha, eu adoro revista em quadrinhos.
pronto, por que você não faz uma pesquisa sobre direito nas revistas em quadrinhos? Tem pouco material sobre isso e acho que daria um ótimo tema, está na ordem do dia. Ele, não, mas isso não é um tema digno de ser pesquisado, não é um tema que tenha estirpe de uma análise sobre as últimas decisões do STF aplicando o princípio do afeto. Eu falei, não, mas é exatamente pelo fato de ser um tema que te interessa na sua vida pessoal, enfim, um tema que incide de forma tão forte sobre a sua vida pessoal, é um tema que merece uma pesquisa. Ele comprou o risco, fez o TCC sobre isso, fez o mestrado sobre isso e o doutorado sobre isso. Quer dizer, é uma das poucas pessoas que pesquisam isso no Brasil. Então, isso é crucial. Escolha um tema com o qual você se sinta pessoalmente envolvido. Eu não vou dizer escolha um autor de que você goste, é um erro. Muitas vezes a gente pensa, eu tenho que escolher um tema que eu goste, ou uma pessoa, vou escolher por exemplo, vou estudar um autor, eu preciso escolher um autor de que eu goste. Eu posso garantir, boa parte dos autores que eu estudei ao longo da vida são pessoas com as quais eu jamais tomaria um café. Eu não acho que você tem que estudar Carl Schmitt, por exemplo, que você simpatiza com as ideias de Carl Schmitt, que você pretenderia algum dia almoçar com Carl Schmitt. Não é isso. Pelo contrário, né? O que é fundamental é que você escolha um tema que de fato te traga questões que te atinjam de uma forma íntima e pessoal. Por quê? Porque a gente tem vivido num processo vamos dizer assim, de mercantilização da atividade de pesquisa. É cada vez mais frequente que os pesquisadores e os estudantes eles sejam vistos fundamentalmente como produtores de informação. Eu não produzo pesquisa, eu não faço pesquisa, eu produzo informações, né? É como se, na verdade, fosse uma grande fábrica para produzir dados. Isso também gera um efeito muito negativo, no sentido de que, em várias áreas, isso já acontece. Eu quero desenvolver uma pesquisa, eu não tenho autonomia para pautar o tema que eu vou pesquisar. Eu simplesmente vou me inserir numa pesquisa que já tenha financiamento de cima para baixo. Isso ocorre muito, por exemplo, em alguns campos das ciências duras. Em muitas universidades, por exemplo, sei lá, eu quero fazer um mestrado em biologia. Eu não vou desenvolver um projeto a partir de inquietações que eu tenho. Sei lá, eu quero estudar a formiga. Eu vou desenvolver um projeto a partir de uma agenda que foi estabelecida pelo meu professor e orientador, que, por sua feita, também não estabeleceu essa agenda. Quem estabeleceu essa agenda é a instituição que financia o laboratório do meu professor e orientador. Isso gera uma sensação muito ruim. Porque, quer dizer, eu tinha colegas em ciências duras, digamos assim, que eles batiam cartão. Literalmente, eles batiam cartão no laboratório. Então, quer dizer, ele já não tinha mais autonomia nenhuma em relação à pesquisa que ele desenvolvia, né? Pode não parecer, mas isso tem invadido o trabalho em pesquisa no direito também. Quer dizer, a gente tem cada vez mais enfrentado um cenário no qual não sou eu que pauto as minhas inquietações, né, os temas que eu quero pesquisar. Essas inquietações elas são pautadas por instituições de fomento, por exemplo, eu simplesmente faço pesquisa on demand, né? Pesquisa que eu sou pago para realizar e obrigo os meus alunos a fazerem essas pesquisas também, dentro de uma agenda, seja uma agenda de uma empresa qualquer ou uma agenda governamental. Há alguns autores que trabalham muito esse processo, né, de mercantilização da universidade e da pesquisa, né? Talvez o grande nome sobre isso seja o Karl Mannheim, que é o criador do conceito de capitalismo tardio, né? Mas eu não vou entrar nisso para não torturá-los. De qualquer forma, a gente precisa lutar para que as perguntas que a gente responde com a nossa pesquisa sejam perguntas que a gente pauta, perguntas que enfim, você vai trabalhar na sua pesquisa perguntas que você mesmo formulou. É claro que formulou em debate com outros acadêmicos, né? Não cultua essa ideia do gênio individual que trabalha sozinho, trancado no seu gabinete e vê a luz do dia a cada 10 anos. Né? Não é isso.
Mas são questões que te inquietam de uma forma direta e imediata, e não questões que foram impostas a você. Eu gosto de dizer que existe uma tensão hoje, né, entre a ideia do pesquisador como um operário, que está preso dentro de uma engrenagem, né, que ele não pode alterar, mais ou menos como aquele trabalhador do Chaplin, né, dos tempos modernos, que ele fica preso ao ritmo da máquina, né, o tempo inteiro preso ao ritmo da máquina. Não é a máquina que obedece ao ritmo dele, né, é ele que obedece ao ritmo da máquina. E, por outro lado, da ideia do pesquisador como um artista, né, que ele tem poder criativo sobre a pesquisa que ele desenvolve. A gente precisa resgatar essa dimensão criativa do trabalho de pesquisa, e que é uma dimensão pessoal. Quer dizer, eu preciso me reconhecer na pesquisa que eu desenvolvo. A minha pesquisa ela é minha, sou eu que assino a minha pesquisa. Isso me parece absolutamente crucial, né? Bom, eu tinha algumas questões também para falar sobre essas perguntas, né? Bom, vou destacar só um ponto, né? É porque muitas pessoas chegam para mim dizendo: eu queria muito desenvolver um TCC, ou eu queria muito desenvolver uma dissertação ou uma tese, mas eu não tenho uma pergunta. Eu tenho tudo, menos uma pergunta. Ora, se você não tem uma pergunta, você não tem nada. Você precisa ter uma pergunta. Quer dizer, você precisa ter uma inquietação. Um amigo que não é da universidade, ele foi comigo a alguns eventos, né? Ele ficou muito surpreso, porque eu e muitos dos meus colegas ficavam muito ansiosos assistindo uma palestra, por exemplo, em conseguir elaborar perguntas. E como frequentemente a gente fica muito frustrado, aliás, já digo isso para vocês, né? Em geral, a gente fica muito frustrado quando a gente faz uma apresentação e não surgem perguntas a partir dessa apresentação. Críticas, demandas. Ele falou: nossa, mas por que você tem essa necessidade tão grande de perguntar? Se eu fosse professor e alguém fizesse perguntas, ia me sentir muito frustrado, porque é sinal de que a pessoa não entendeu. Eu falei: não, é fundamental que as pessoas perguntem e intervenham, porque a gente vive disso, a gente vive de produzir perguntas. As perguntas elas são mais importantes, inclusive, do que as respostas. Você encontrar uma pergunta, você descobrir uma pergunta própria, uma pergunta nova, é muito mais importante do que a resposta que você dá, né? Eu estou orientando um trabalho bem interessante sobre direito autoral e racismo, né? Na verdade, sobre como, frequentemente, compositores negros têm os seus direitos autorais violados. Enfim, negros e periféricos, né, têm seus direitos autorais violados, né? Ou como os contratos que eles fazem com gravadoras e cantores, em geral, são muito menos interessantes, digamos assim, do que de compositores centrais e tal. E aí a menina ela fez uma pesquisa, né, a partir dessa questão de jurisprudência. Ela foi na jurisprudência de vários tribunais, né, enfim, todos os tribunais estaduais brasileiros, investigando se isso já foi judicializado em algum momento ou não. E ela ficou muito frustrada. Ela disse: olha, mas isso não foi judicializado. Eu falei: olha, maravilha, a resposta negativa também é uma resposta. Quer dizer, o fato de você não ter, quer dizer, o fato da sua pergunta continuar em aberto, quer dizer, o fato de o Poder Judiciário não ter enfrentado essa questão, torna o seu tema ainda mais interessante. Quer dizer, assim como uma hipótese refutada também é um dado novo. Você partir de uma premissa na sua pesquisa e ver essa premissa frustrada é também maravilhoso, porque significa que, enfim, há algumas revistas, por exemplo, a Nature, no âmbito das ciências sociais, das ciências naturais, que ela frequentemente publica dossiês de pesquisas que não deram certo. Quer dizer, uma pesquisa que não deu certo também acrescenta muito ao campo de debate, né? Assim como uma pesquisa que deu certo. Quer dizer, uma pesquisa para a qual você não teve uma resposta satisfatória, ela pode trazer novos elementos para uma discussão também, né? Mas, enfim, por que eu entrei nisso? Como eu estava enfatizando, toda pesquisa ela parte de um contexto. E todo pesquisador ele está imerso na sociedade. Então, eu falei um pouco da questão das ciências naturais, né? Isso implica uma diferenciação grande entre o tipo de trabalho que a gente faz e o tipo de trabalho que se faz nas ciências duras. Por quê? Porque não existe aquela elisão, aquela separação entre o sujeito que trabalha e o objeto que está sendo trabalhado.
eu sou, ao mesmo tempo, sujeito e objeto da minha pesquisa, no sentido que eu estou inserido na sociedade que eu estou pesquisando. Se eu não reconheço isso, tanto pior para o meu trabalho. Se eu tento fingir um pretenso distanciamento que não existe em relação ao objeto que eu estou trabalhando, isso pode trazer inúmeras complicações. Aliás, há um sociólogo, se não me engano, Garfinkel, que ele discute um pouco como o próprio processo de pesquisa... Por exemplo, você está fazendo uma pesquisa empírica. Aí você quer fazer uma pesquisa sobre, por exemplo, como o pessoal da secretaria das diferentes varas recebem os advogados ou não, né? Porque a maioria, enfim, não recebe, né? A maneira como os advogados são tratados pelas secretarias. Então você chega lá com um bloquinho de anotações para sondar a secretaria sobre esse tema. O ato de você se colocar fazendo essa pesquisa e o fato de os secretários, enfim, os juízes, serem interpelados sobre isso, já implica uma mudança da visão que eles próprios tinham sobre... Quer dizer, se você desafia uma pessoa a repensar, simplesmente trazendo uma pautinha de perguntas, se você desafia essa pessoa a repensar os procedimentos que ela adota, isso já implica uma modificação em relação àquilo... Isso já pode implicar uma modificação em relação àquilo que ela fazia. O que eu estou dizendo? Se a sociedade ou pessoas são o seu objeto de pesquisa, saiba que o processo de pesquisa vai mudar a maneira como essas pessoas reagem. Então, o seu objeto muda de acordo com a sua própria pesquisa. Eu não sei se estão conseguindo compreender o paradoxo. Isso é muito curioso. Então, por exemplo, se você decide fazer uma entrevista, quer dizer, você decide no seu trabalho fazer uma entrevista sobre as condições de trabalho dos entregadores de aplicativo. Se você separa, vamos dizer assim, 3 dias de entrevistas, pode ter certeza, ainda que sejam as mesmas pessoas, ou o mesmo grupo de pessoas, a maneira como eles interpretam as próprias condições trabalhistas no primeiro dia não será a mesma maneira que eles irão interpretá-las no terceiro. O que mudou? O fato de que existe alguém agora pesquisando a condição deles. Isso muda a maneira como eles próprios se enxergam. Isso traz uma diferença substancial em relação àquilo que a gente faz e aquilo que se faz nas ciências ditas duras, né, ou exatas, ou nas ciências naturais. O nosso objeto, ele não só é interpretado, mas ele interpreta a si mesmo. Aliás, quando a gente pesquisa, no fundo, é a sociedade se interpretando a si mesma. Se você não reconhece isso, se você não leva em consideração que você, fundamentalmente, enquanto pesquisador, o seu próprio objeto de pesquisa se auto-interpretando, se você não leva isso em consideração, você perde muitos elementos que você precisa atentar no desenvolvimento do seu trabalho. Então, esse é um ponto. Se coloque na sua pesquisa. Primeiro, faça uma pesquisa com a qual você, de fato, se identifique. Eu não estou dizendo que eu vou pesquisar nazismo, eu preciso ser um nazista. Longe disso, pelo amor de Deus. Espero que não, né? Mas estude um tema que, de fato, te assume a curiosidade. Um tema que esteja na sua vida de uma forma real, de uma forma concreta. Não pesquise um tema pelo simples fato de que ele está na moda. E, por outro lado, entenda que o fato de ser um tema que diga respeito à cultura e que diga respeito à sociedade vai implicar que a sua própria pesquisa vai mudar a percepção que, que o seu objeto tem de si mesmo, digamos assim. Eu acho que eu estou sendo muito filosófico, né? Mas essa para quem estuda hermenêutica, no fundo eu estou chovendo no molhado. Essa é uma das questões mais caras, né, e mais cruciais do debate hermenêutico. Sobre essa reflexividade, né, do pesquisador, sobre essa necessidade de se colocar dentro do seu próprio campo de visão, digamos assim, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque já está superada, em última instância, né, no debate sobre metodologia e sobre escrita acadêmica, está superada aquela antiga visão que vem do século XIX, por aí vai, segundo a qual os critérios de certeza nas ciências humanas devem ser os mesmos critérios de certeza nas ciências naturais. Jamais vão ser os mesmos critérios de certeza precisamente por causa disso. Quer dizer, diferentemente de um pesquisador que interpreta, sei lá, a vida sexual dos pinguins,
O pinguim ele não pensa sobre a própria vida sexual. Somos nós que pensamos a vida sexual do pinguim. Se eu faço um bloco de entrevistas sobre a vida sexual, enfim, da família brasileira, saiba que a família brasileira também pensa sobre a própria vida sexual. E ela pensa, inclusive, sobre a sua pesquisa sobre a vida dela. Então, isso desloca, isso exige um outro tipo de sensibilidade, tanto na hora de conduzir a pesquisa, quanto na hora de escrevê-la. Porque talvez é mais interessante do que eu tentar me apagar ou apagar a minha presença no texto e apagar a minha presença na pesquisa, seja eu, pelo contrário, me explicitar de onde eu estou partindo. Explicitar, vamos dizer assim, o meu lugar de fala. Eu falei de lugar de fala no início, né? A gente fala muito de lugar de fala. Todo indivíduo tem um lugar de fala, no sentido de que todo indivíduo fala de algum lugar. Todo indivíduo ele fala a partir de tensionamentos políticos, sociais e culturais concretos. Eu não faço uma pesquisa motivado exclusivamente por inspiração divina. Não é o santo que baixa. Né? Quer dizer, às vezes até é, mas não é inspiração divina quando eu faço uma pesquisa. Eu faço uma pesquisa a partir de interesses que às vezes são muito objetivos. Eu estou fazendo essa pesquisa porque eu quero ser contratado num escritório que trabalha com direito administrativo. Se eu indico, se eu demarco esse espaço ou essas pretensões com clareza para mim mesmo, na verdade, o que eu estou fazendo é um ato de caridade para com o meu leitor. Eu estou ajudando o meu leitor a entender melhor de onde eu estou partindo. Quer dizer, entender melhor quais são as pretensões do meu trabalho. Há um outro conselho que eu daria, mas eu não quero polemizar demais, mas o que eu acho que a gente sempre escreve contra alguém, né? Ninguém é mobilizado a escrever a não ser na força do ódio, né? Isso fica cada vez mais evidente hoje. Então, é importante explicitar também contra quem você está escrevendo, né? Quem você pretende derrubar com o seu texto, né? Ou quais ideias você pretende refutar. Porque nenhuma ideia surge ex nihilo, né? Nenhuma ideia surge do vácuo. Toda ideia ela se desenvolve em diálogo com outras ideias. Né? Eu nunca vou ser o primeiro a escrever sobre esse tema. Eu sempre estou escrevendo em resposta a outros escritos. Então, também é prudente que, ao escrever, você indique para quais escritos você está respondendo. Quer dizer, olha, porque se você concorda com todas as pessoas que escreveram sobre aquele tema antes de você, não tem necessidade de você escrever sobre esse tema. Se você está escrevendo sobre... Se você pretende gastar, vamos dizer, 1 ano e meio da sua vida, 2 anos e meio da sua vida discutindo um único tema, é porque você entende que existe uma lacuna, para dizer o mínimo, existe uma insuficiência grande naquele material que já foi produzido sobre essa mesma questão. Então, é honesto para com o seu eleitor e para consigo mesmo que você deixe isso evidente. Isso não significa, como diria Milton Campos, né, um governador mineiro, brigam as ideias e não os homens. Né? Isso não significa que você esteja comprando briga com ninguém. Você dizer, olha, eu estou escrevendo esse texto porque eu li um artigo, sei lá, do Barroso sobre isso e eu não concordei com nada. Você não está ofendendo o Barroso com isso. Pelo contrário, é uma lisonja ser refutado. Eu gosto de dizer que uma das maiores homenagens, uma das coisas mais maravilhosas que já me aconteceram foi o fato de que um professor que eu admiro muito escreveu um artigo sobre a minha tese, hoje publicado, está vendo nas melhores casas do ramo e nas piores também. Ele escreveu um artigo sobre a minha tese e publicou criticando a minha tese. Eu acho isso maravilhoso, quer dizer, ele se deu o trabalho de fazer uma análise detida, ele leu página a página, ponto a ponto a minha tese, para apontar por que ele discorda dela. Isso é fértil, seu trabalho ele surge sempre em reação a outros trabalhos. É importante que você explicite isso. Olha, não é um trabalho que veio porque, enfim, anjos depositaram essa ideia na minha cabeça. Você não é Maomé. Então, quer dizer, você escreve em resposta a outras pessoas. E é honesto com elas que você deixa isso explicitado. Você não vai formar inimigos por causa disso. Pelo contrário. Aliás, a minha própria tese, diga-se de passagem, é uma crítica a outro professor que, quando recebeu a tese, também ficou muito feliz. Ele me convidou para um evento em homenagem a ele, quer dizer, ele me convidou a um evento em homenagem a ele para falar da minha tese, que é contra ideias dele. Então, é assim que a academia funciona. A gente trabalha dialogando e refutando uns aos outros. Então, leve isso em consideração. Quem me provocou de tal forma, me desafiou de tal forma, quem me perturbou de tal forma, que eu me dignei a escrever 30, 50, 100 páginas, simplesmente em reação ao que ele escreveu.
Isso não é um demérito, pelo contrário, é lisonjeiro. Bom, até agora tudo muito bem, tudo muito bom, mas há algumas questões que elas são importantes, né? O fato de você se colocar na sua pesquisa e o fato de você reconhecer que a sua pesquisa é sempre um esforço para nomear a sua própria realidade, essa é uma categoria chave, né, da teoria racial crítica, né? Aprenda a nomear a própria realidade. O fato de você aprender a fazer isso não significa que o seu trabalho ele seja mera opinião. Quer dizer, não faça uma pesquisa que seja um diário pessoal. Eu li há algum tempo atrás uma dissertação que ela tinha uma proposta muito interessante. Era um mestrando de antropologia que decidiu escrever uma dissertação sobre as relações sociais dentro da Faculdade de Direito da UFMG, onde eu me formei. Então, ele ficou um ano entrevistando alunos, entrevistando professores, para ver como aquelas pessoas se relacionavam entre si. A ideia é maravilhosa, mas a consecução ela foi muito precária. E por que ela foi precária? Porque ele não estabeleceu de uma forma nítida, objetiva, digamos assim, quais os critérios a partir dos quais ele ia se colocar para fazer aquela investigação. Então, o fato de ser uma pesquisa que a gente chama de observação participante, que ele frequentou as aulas, conversou com os professores, não significa que qualquer coisa é válida. Quer dizer, você precisa de critérios, inclusive, para submeter a sua própria pesquisa a teste. Toda pesquisa, ela precisa ser apresentada de tal forma que ela permita que outros pesquisadores que venham a fazer o mesmo trabalho comparem os seus resultados. Seja para refutá-los, seja para corroborá-los. Então, o que eu espero ao final de um estudo sobre as relações sociais numa faculdade de Direito? Um estudo antropológico sobre as relações sociais numa faculdade de Direito. Que eu possa, seja analisando essa mesma faculdade, seja analisando outras faculdades, dizer, olha, nessa faculdade existe uma existe uma frequência muito grande de assédio moral de professores contra estudantes, ou isso não existe, ou nessa faculdade existe uma tendência muito grande de os professores se valerem das provas como uma forma de exercer pressão sobre os alunos, ou não. Mas são elementos, eu não vou dizer que são elementos que eu consiga quantificar ou criar uma tabelinha, enfim, tabular, né? Não necessariamente isso. Mas são elementos que me permitem a comparação. O menino estruturou a tese dele literalmente como um diário pessoal. E, enfim, desse professor eu gostei, desse professor eu não gostei. Quer dizer, se valer da ideia do reconhecimento do lugar de fala, do reconhecimento das suas vivências no seu processo de pesquisa, não significa que tudo é permitido. Por quê? Porque o processo acadêmico ele é um processo feito em diálogo, ele é um processo feito em comunidade. Se você diz, essa é a minha opinião e a minha opinião aqui conta porque são as minhas experiências, você priva a possibilidade de diálogo. Então, por um lado, a gente tem uma ameaça muito grande, que é a de um universalismo abstrato, do qual produz um conhecimento que parece que foi produzido no vácuo, que não foi produzido por sujeitos concretos, específicos, a partir de relações contingentes. Mas, por outro lado, há um problema que é igualmente complicado, é o de eu tentar blindar a minha pesquisa de qualquer crítica, dizendo, não, mas essa é a minha opinião pessoal e pronto, e acabou. Tudo, quer dizer, a gente tem um hábito muito forte, né, de gosto não se discute. Ora, em termos de pesquisa acadêmica, gosto se discute sim, tudo é passível de discussão, você precisa explicitar, quer dizer, o que separa, né, a mera opinião de uma opinião fundamentada, né, que justifique um trabalho acadêmico, é que você explicita para os seus interlocutores os seus pressupostos e você, por conseguinte, oferece a sua própria visão à comparação, ao teste, à crítica. Então, ao mesmo tempo, você não pode ter pudor em criticar outras pessoas, quer dizer, é claro, isso não significa também que eu vou criticar por questões pessoais, né? Tem inúmeros acadêmicos que eu detesto, mas com os quais eu cito frequentemente concordando. O fato de eu não gostar do fulano, do ciclano pessoalmente, não significa que o trabalho dele não seja consistente. Mas, ao mesmo tempo, você não tem que ter dedos, né, para formular críticas àquelas propostas que vieram antes de você,
e que podem ser propostas, inclusive, de professores seus, não tenha pudor em criticar ideias do seu orientador, por exemplo, estou refutando as suas concepções. Enfim, o trabalho acadêmico ele é feito para ser superado, né? Por outro lado, você também não pode ter pudores no sentido de oferecer o seu trabalho à crítica. Também, quer dizer, o seu trabalho também está sujeito à crítica, e é importante que ele se apresente assim. Mas para que isso aconteça, você não pode reduzir o seu trabalho a meras experiências. Não, essa é a minha experiência pessoal, então, quer dizer, toda experiência pessoal é válida. Se toda experiência pessoal é válida, nenhuma experiência pessoal é. Isso mata a própria possibilidade de debate, mata a ideia de produção acadêmica, que, como eu disse, é uma produção colaborativa. Um outro ponto, e aí ainda... Já estou quase terminando, gente. Um outro ponto, e ainda ainda para destacar essa dimensão, né? Por exemplo, a teoria racial crítica, ela investe muito no que eles chamam de legal storytelling. Legal storytelling, que eu gosto de chamar aqui de escrevivência jurídica, para roubar um pouco a ideia de escrevivência da Conceição Evaristo, né? Que é a ideia de eu utilizar, inclusive na minha escrita acadêmica, de memórias pessoais, ou de memórias de terceiros, de relatos. Eu acho que falta muito isso na pesquisa brasileira, né? A gente apelar para esse discurso em primeira pessoa, seja nosso, seja de outros, né? Isso muda tudo, muda a maneira como a gente interpreta a norma, né? Uma coisa é eu falar, por exemplo, da lei de drogas em abstrato. Outra coisa é eu trazer no meu texto um relato de alguém que passou pela lei de drogas, né? Por exemplo, de alguém que foi julgado traficante porque estava com uma buchinha de, enfim, 5 gramas de maconha. Isso ajuda, inclusive, a deslocar um pouco essa ideia de um sujeito neutro, né? Ou essa ideia de um homem médio, né? Dentro do direito, né? Então dá densidade para a pesquisa, né? Mas esse esforço, né, de escrevivência jurídica ou de storytelling, né, de legal storytelling, ele não é, repito, um convite ao relativismo, um convite a tudo é permitido, então nada deve ser discutido, porque tudo são meras vivências. Que isso já ultrapassa qualquer pretensão acadêmica, né, digamos assim. Né? Isso, repito, mata a própria possibilidade de crítica e de autocrítica, que é uma premissa básica do trabalho acadêmico. E aí, uma última questão, aliás, sim, duas últimas questões, né? O Humberto Eco, ele dizia o seguinte: escreva uma pesquisa que, ao final da qual, desenvolva uma pesquisa ao final da qual você será o maior especialista sobre aquele tema no mundo. Nem que seja, vamos dizer assim, a vida amorosa do porteiro do seu prédio. Mas tem que ser um tema, recorte o seu tema suficientemente bem para que você consiga, de fato, oferecer uma contribuição original àquela discussão que não seja simplesmente absorvida por uma pesquisa maior. Por que eu estou dizendo isso? No direito é muito comum a gente fazer o contrário. Por exemplo, a gente sempre parte do pressuposto de que o manual de direito, o manual de direito constitucional, o manual de direito administrativo, por exemplo, ele é um compilado de dados que já estão mais ou menos pacificados sobre um determinado assunto. Um autor ele decide escrever um manual a partir do momento em que, dentro daquele campo de debate, as discussões já estão mais ou menos pacificadas, elas já estão mais ou menos resolvidas. Aí, no direito, o que a gente faz? A gente faz um TCC, ou a gente faz uma dissertação baseada em manuais. Eu faço um paralelo entre manuais. Mas, olha, é o manual que deveria estar te citando, não o contrário. Porque o manual é mais genérico do que o seu trabalho. O seu trabalho ele deve ter um nível de delimitação, um nível de aproximação, inclusive, com as suas próprias vivências, né? Ele tem que ter um nível menor de generalidade do que o manual, que te permita, de fato, chegar ao fim da sua pesquisa podendo dizer, olha, eu sei muito mais sobre esse tema do que o Caio Mário. Olha, eu sei muito mais sobre esse tema do que, sei lá, um Gilberto, sei lá. Nossa, faz tanto tempo que eu não estudo direito positivo, que sei lá, um Alexandre de Moraes. Eu mal consigo citar doutrinadores, né?
Mas então, isso é crucial, que você desenvolva uma pesquisa que te diga algo de uma forma pessoal, quer dizer, uma pesquisa que de fato te atinja, você produza questionamentos que sejam de fato questionamentos seus, não sejam questionamentos de outrem, você se coloque no seu trabalho, você reconheça que o fato, a condução mesma da sua pesquisa vai implicar uma mudança do seu próprio objeto, e, por fim, que seja uma pesquisa suficientemente delimitada, digamos assim, para que não seja simplesmente um compilado de opiniões de manual. Repito, o manual tem que citar, não o contrário. O manual ele é abrangente, o manual ele cria uma paisagem. Você está fazendo, quer dizer, o manual pinta uma paisagem, você está fazendo um retrato. O retrato é recortado, um retrato específico de um determinado contexto. Isso é crucial, até para você fugir de temas muito genéricos, né? Eu já vi um projeto de tese, obviamente não foi aprovado, mas que era o projeto de tese, o título do projeto era Temas Contemporâneos de Direito Administrativo. Isso não é um projeto de tese, desculpa. Isso poderia ser um ótimo manual, mas não é um projeto de tese. Seu projeto de tese ele tem que trazer uma inquietação que seja sua. Ela tem que ser uma inquietação que ela seja, vamos dizer, íntima e pessoal. E, ao mesmo tempo, passível de crítica pública, né? Então, levem isso em consideração. E, aliás, mais cedo eu falei, né, de como, em muitas áreas, aproveitem o fato de que a gente ainda consegue, pelo menos na área do direito, né, preservar, seja na graduação, no mestrado, no doutorado, um pouco de autonomia sobre as pesquisas que a gente desenvolve, porque eu não garanto que daqui a 10 ou 20 anos a gente ainda tenha essa autonomia. Eu vou dar um exemplo muito simples também. Eu conheci, há alguns anos atrás, quando eu era do movimento estudantil, uma estudante de mestrado que fazia uma pesquisa qualquer em biologia, e essa pesquisa envolvia testar 70 ratinhos. Ela ficava testando um determinado remédio em 70 ratinhos. Só que ela sofreu muito assédio da parte do seu orientador, no sentido de que o orientador dela ia viajar e obrigava ela a cuidar do sítio dele, então ela ficava tendo que alimentar as galinhas, ela tem conta que um dia uma galinha morreu, aí ele começou a persegui-la, dizendo que ela tinha que pagar o valor da galinha. Enfim, então ela decidiu trocar de orientação. Ela fez um pedido formal para pós-graduação e trocou de orientador. No dia seguinte, o antigo orientador dela tinha matado 70 ratos. Porque ele falou que a pesquisa coordenada por ele, os resultados eram, portanto, pertencentes a ele. Se ela queria desenvolver a pesquisa coordenada por outro orientador, ela não poderia levar os mesmos resultados para outro laboratório. Eu imagino a cara da menina. Ela entrou no laboratório e tinham 70 ratos mortos, empilhados. Enfim, a pesquisa dela destruída. Esse tipo de abuso, quer dizer, pelo menos em tese a gente ainda não tem, né? Eu posso falar de outras hipóteses dentro do direito também de assédio da parte de orientadores, mas pelo menos isso ainda não. Mas então, se você tem, aproveite o fato de que você tem ainda a liberdade para pautar as suas questões, as suas inquietações mais reais e mais imediatas no seu trabalho. Quer dizer, repito, o mundo em que a gente vive é um mundo jurídico, ele é um mundo juridicamente relevante. Então, tudo é tema passível de análise dentro de uma pesquisa de ordem jurídica, né? Então, muito melhor do que você tentar buscar alguns temas que estejam na moda simplesmente pelo fato de que eles estão na moda, olha para a sua própria realidade e se questiona, olha, quais são os problemas que eu enfrento nas minhas vivências cotidianas e que não estão sendo escritos pelos grandes doutrinadores ou pelos grandes teóricos, não têm sido refletidos pelos grandes teóricos hoje. Você pode ter certeza, assim, das coisas mais imediatas, assim, preste atenção no seu cotidiano com os olhos de um pesquisador. Você vai extrair propostas de temas mais interessantes. Quer dizer, o nosso cotidiano ele é rico de questões jurídicas que não são enfrentadas na academia, não são enfrentadas pelo legislador e nem pela jurisprudência. Dá uma volta no seu bairro, quer dizer, conversa com o padeiro, você vai ver que boa parte da nossa vida social
ela é ainda mal regulada pelo direito, ela é mal trabalhada pelos tribunais e ela é candidamente ignorada pelos professores universitários, que, como eu repito, a maioria, quer dizer, eu tenho vários colegas que moram, na verdade, na Europa. Eles dão aula 6 meses no Brasil e voltam para seus vinhedos na Europa. Então, existe ainda, repito, uma fonte, vamos dizer assim, muito fértil de temas para serem enfrentados na nossa vida cotidiana que não estão sendo devidamente pensados nas escolas de direito, né? Eu chamo isso, né, de uma forma talvez um pouco provocadora, de aquilombar o ensino jurídico, né? Mas realmente a gente precisa entender que um Dworkin da vida, para pensar num exemplo, né, ele cria uma teoria muito interessante para pensar a própria realidade. Você quer ser fiel a Dworkin? Faça como o Dworkin fez. Não copie o que o Dworkin já fez. Exatamente por causa disso. Ele está pensando em outro contexto. Aí, só para fechar, o Jacob Burckhardt, que é um filósofo, né, um historiador do século XIX, ele tinha uma frase que eu acho muito boa, quando ele fala de tema de pesquisa. Então, eu queria só... na verdade, é mais do que uma frase, é um pequeno parágrafo. Mas eu queria lê-lo para vocês, para fechar e já passar para o debate. O Burckhardt ele dizia o seguinte: isso é uma carta do Burckhardt, né, para um jovem pesquisador. Ele diz o seguinte: você está à procura de um tema que deveria, se possível, cair no agrado do público de nosso tempo. Ora, assim pensava eu, quando tinha sua idade, mas não por muito tempo, felizmente para mim. Em primeiro lugar, porque sempre há um certo número de sujeitos medíocres e negligentes em busca de um tema desse tipo. E eles o encontram antes de nós, exploram o momento e perturbam nossa opinião e visão. Ou então, chegamos tarde demais, quando o estado de espírito e a moda já mudaram. Aliás, uma parte, né? Quando eu estava na graduação, era moda estudar Foucault. Então, todos os meus colegas estudavam Foucault. Não que eu não lesse Foucault, sempre gostei muito de Foucault, mas estava na moda pesquisar Foucault. Então, os meus colegas de filosofia todos estudavam Foucault. Aí, ao fim da graduação, já não era Foucault, era Habermas. Aí tinham vários colegas correndo apressadamente para se atualizar em Habermas. Tem professores que conseguem preservar alguma vida acadêmica, sim. Mas é tão cansativo, é tão triste. Eu tenho vários colegas que fazem isso. Tipo, eu descobri que Judith Butler está na moda, vou começar a ler Judith Butler. Então ele joga no lixo todos os anos de pesquisa que ele fez antes e começa a estudar Judith Butler para tentar se atualizar em relação aos paradigmas das escolas norte-americanas ou das escolas europeias. Aí quando Judith Butler cai na moda, descobri que agora é Nancy Fraser que está na moda. Ele joga Judith Butler fora e começa a estudar Nancy Fraser. Não paute as suas pesquisas pela moda, não paute as suas pesquisas pelo que está fora, paute pelas suas próprias inquietações, porque a sua pesquisa é sua. Aí, só para fechar, né, a frase do Burckhardt: o seu tema, que pode muito bem condicionar sua felicidade nos estudos por muitos anos, assim como o seu crescimento interior, deve, por conta de sua capacidade de leveza, flutuar acima das enchentes, como a Arca de Noé. Mas, é claro, disse que é precisamente esse tipo de contemplação acadêmica que forja maus cidadãos. A isso pode-se responder: exatamente aonde está nos levando a atual tendência de transformar trabalho histórico em jornalismo, ou em material para esse fim. Ou seja, o risco de você passar a sua vida buscando temas que estão na moda, e não temas com os quais você de fato se identifica, é que você vire um pesquisador superficial, que você não sinta prazer nenhum na atividade que você desenvolve. Isso é crucial, quer dizer... aliás, o seu tema ele precisa ser um objeto de desejo, né? A sua pesquisa ela precisa ser uma pesquisa que te inquiete e ela precisa ser uma pesquisa que seja desejada por você. Se isso não acontece, mude de pesquisa. Se a sua pesquisa, se você não sente, de fato, prazer lendo o seu próprio trabalho, e não é nada arrogante, não. Tipo, que coisa maravilhosa, como eu sou brilhante. Não, se você não está respondendo a questões que te inquietam propriamente, então você está respondendo ao quê? Então, se reconheça no seu trabalho, porque se você fica refém de critérios externos para pautar a sua pesquisa, o risco é que você nem faça uma pesquisa de qualidade e nem se sinta realizado naquilo que você está trabalhando.
Bom, basicamente isso que eu tinha para dizer. Espero, então, agora ouvir perguntas, críticas, sugestões. Podem me atacar, me xingar. Estou aqui para debater com vocês e é isso. Eu agradeço muitíssimo, muitíssimo de novo a vocês pela paciência e a doutora Renata pelo convite e a Gabriele pela mediação. Muito obrigado. Felipe, professor Felipe, que grande palestra, que riqueza, quantas contribuições que você traz para nós, porque eu me coloco nesse nós enquanto pesquisadora, estudante, nós somos estudantes constantes, né, principalmente no direito, porque isso nunca se cessa, aquele que tem amor verdadeiro pela pesquisa, pelo conhecimento, nós estamos sempre nessa posição, independentemente das carreiras, das posições que nós alcancemos, nós somos sempre estudantes. E você consegue trazer de uma forma tão gostosa, tão fluida, questões que tenham um fundo filosófico absolutamente complexo, né? De alguém que tem um repertório que eu sei que tem, mas que ficou aqui muito claro, consegue trazer questões profundas e trazê-las para a superfície de uma forma leve, de uma forma prazerosa de ouvir. Eu aqui fiz várias, né, interlocuções com coisas que eu já, enquanto pesquisadora, professora, né, e aluna, questões que tormentam, né, principalmente definição de objeto de pesquisa. A gente, às vezes, inviabiliza, por uma questão até, às vezes, dessa formalidade, que, infelizmente, o ambiente jurídico ainda muito patriarcal, muito misógino, então a gente vive isso na pele, mas a gente tenta negar essa realidade ou invisibilizar as próprias dores por uma questão, às vezes, de vergonha, né? Então, olhar para dentro de si, reconhecer as suas subjetividades e transformá-las em objeto de pesquisa, quando você consegue fazer isso, eu ainda estou nessa busca, porque enquanto você foi falando, eu fiz aqui uma trajetória do meu caminho acadêmico hoje, por exemplo, no doutorado. Você citou do working, eu lembro da minha felicidade e quando eu consegui desconstruir o do working, porque eu comecei a ler Hart, né? E aí eu percebi que o do working, apesar de toda uma dificuldade da gente, aqui o objeto não é falar de filosofia, mas não tem como, né? Nós dois estamos um pouco nessa área, você muito mais do que eu, obviamente, mas eu lembro da minha paixão, quando eu consegui ler Hart e perceber o quanto de caricatural existia naquela descrição do positivismo que a teoria do Durkheim tinha a pretensão de destruir, né? Não sei se consegue ou não, essa é uma outra discussão, mas assim, quando eu consegui ter acesso a esse grau e profundidade de leitura, eu lembro que eu falei, encontrei meu objeto, eu quero estudar o positivismo. E aí eu percebi que esse debate já estava muito mais do que superado, eu que estava sendo apresentada pela primeira vez a uma leitura e estava conseguindo ler e descortinar algo que eu realmente aprendi, que o Dworkin era o autor cool, que todos tinham que ler e tinha que ser Dworkiniano, e que ali a tese, né, do ponto de vista da teoria da decisão judicial, trazia algo que todo mundo tinha que compreender, ou que era revolucionário, como a tese da resposta correta. E aí você vai para a realidade e fala, porque se na teoria isso foi descoberto por alguém, por que a gente ainda tem tanta dificuldade no ato decisório, a gente tem tantas decisões injustas? Então, isso começou a atormentar, mas assim, para mim, até peço licença aqui, né, para os colegas, eu entrei num universo que eu falei, eu vou estudar positivismo, e aí percebi que, na verdade, estava superado esse debate, quem estudava com profundidade, eu não estava trazendo nada de novo, né? E aí comecei a ficar um pouco cansada da teoria, porque eu percebi que foi uma paixão, mas algo não trazia essa paixão, ou não trazia algo que eu achava que contribuiria a partir das minhas perspectivas pessoais. E aí entrei na teoria crítica feminista, e aí a teoria, que também muita gente vai falar, mas isso é a ordem do dia, né? A teoria que todo mundo agora quer fazer. Mas eu comecei a perceber que, olhando para dentro de mim, tinha tanta coisa a ser revelada a partir das minhas experiências para o universo jurídico, né? Então, a minha experiência como mãe, como mulher, como mãe. Então, eu falo dessa invisibilização, porque quantas situações constrangedoras eu passei na minha vida acadêmica, né? Enquanto docente, enquanto enfim, prestando um concurso, sendo indagada por uma banca, muitas outras questões. Fui mãe cedo, casei cedo. Eu lembro que assim, eu casei no meio da faculdade, né, no meio da minha graduação, terceiro ano. Eu lembro que quando eu fui falar que eu ia tirar uma licença, né, para o meu casamento, os professores, alguns, normalmente homens, mas mulheres também, achavam que a minha
meu casamento precoce se dava em razão de uma gestação, né, indesejada, e talvez eu tivesse que casar ali, né? Então, foram situações que a gente vai passando e a gente acaba não percebendo o quanto aquilo perpassa uma estrutura que nós vivemos, que a gente tenta invisibilizar, mas o quanto dessas vivências podem ser transformadas em objeto de pesquisa e podem contribuir para uma mudança efetiva da realidade de muitas mulheres que vivem as mesmas dores. Então, esse processo é bem interessante, você traz à tona de uma forma tão impressionante que eu, assim, pessoalmente só tenho que te agradecer, porque os alunos que estão tendo essa possibilidade de te ouvir, numa perspectiva que não é abordada, sabe? Você falou da relação entre orientador e orientando. Eu vejo como orientadora de TCC, agora iniciação científica, né? Eu tenho uma carreira docente ainda em começo, eu estou há 5 anos como professora, então, assim, claro que eu tenho muita coisa para descobrir, conhecer, mas eu já percebo, assim, as dificuldades dos alunos em encontrarem o tema, e as questões são as mais diversas. Então, às vezes o aluno tem medo dessa autonomia, de revelar, né, de se colocar como protagonista da sua pesquisa, porque às vezes ele tem afinidade com o professor, porque gosta, mas percebe que aquele professor não vai dar atenção para o objeto que ele, de repente, seria confortável para ele, interessante, ou que traz essa inquietação. Porque toda pesquisa, ela deveria ser, infelizmente não é, mas ela deveria nascer de uma inquietação, de algo que te traz curiosidade, ou algo que, de repente, impacta a sua vida e você traz aquilo para o seu objeto de pesquisa, para um desenvolvimento acadêmico. Mas, de repente, o aluno tem vergonha, não sente que o orientador deu a devida importância para o tema numa conversa. E aí, até tomo a liberdade, antes de passar a palavra para a Gabriele falar aqui das perguntas dos nossos acadêmicos, como você falou algumas vezes, né, o lugar de fala, e uma dessas dificuldades que eu percebo, Felipe, eu já passei pessoalmente por isso, é ser procurada por alunos negros, por exemplo, e eu não me senti capacitada como orientadora de oferecer uma orientação exatamente por não me perceber, de repente, como alguém que estudou a fundo ou que viveu as questões afetas à luta antirracial, e aí, e muitas vezes um medo mesmo de encarar depois a crítica a sua orientadora é uma mulher branca, privilegiada por todas as questões de privilégios que me circundam por ser uma mulher branca. E aí, aquele medo de, será que eu sou orientadora para você, apesar de estar super aberta a essa teorização, a essa luta antirracial, que eu acho que ela é de todas. Então, como você também dialogou um pouquinho com a questão da teoria crítica racial, eu estou trazendo uma experiência pessoal que às vezes eu fico insegura, realmente, né, de trabalhar questões que parecem que não partem da minha realidade ou que eu não poderia contribuir por não ser o meu lugar de fala. Então, se você puder também trazer um pouquinho da sua perspectiva nessa questão em especial, que é um desafio meu, pessoal, estou aqui revelando, né, tomando a liberdade, seria o que eu gostaria de ouvi-lo a respeito. Eu acho que vou passar a palavra imediatamente para você, aí na sequência a Gabriele pontua, acho que nós temos 2 perguntas, e aí a resposta dos alunos na sequência, por gentileza, Felipe. Obrigada, viu? Bom, é fantástico, enfim, agradeço imensamente ao convite de novo e, repito, elogios totalmente imerecidos, enfim, vou meter aqui um monte de informações aleatórias, já peço desculpas, inclusive. Bom, eu gostei muito de um ponto que você destacou, que é o da invisibilização, né? Porque, no fundo, é isso, a gente tende a naturalizar uma perspectiva que ela é situada, né, que é do o homem branco, hétero, sem deficiência, como se ela fosse a perspectiva universal. E todas as outras são perspectivas anômalas em relação a ela, né? Quando a gente fala, por exemplo, a questão da raça me parece muito emblemática, né? Por quê? Assim como a questão do gênero, né? Porque nós vivemos numa sociedade na qual a distribuição, né, de papéis sociais, a distribuição de poder, a distribuição de recursos, inclusive a distribuição de condições, né, para falar, para ser aceito, para ser reconhecido, ela é muito atravessada, né, por raça, gênero, capacitismo, né, ausência ou não de deficiência.
Então, no fundo, eu acho que esses marcadores, eles deveriam atravessar todas as nossas análises, inclusive independente de área, né? Eu falo que a minha esperança não é que a gente tenha mais disciplinas de teoria racial nas faculdades, né? O meu sonho é que a gente tenha uma disciplina de direito tributário, direito comercial, de direitos reais, que ela tenha essa consciência de como essas relações elas são atravessadas por raça e gênero. Então a gente precisa generificar e racializar a nossa análise de forma geral, né? Eu não acho que seja um acréscimo, né? Um adendo, né? Ou uma nuance, né? Quando, quer dizer, quando eu, enquanto professor negro, né, tento fazer uma teoria racial crítica, no fundo, a minha meta é atravessar todos os temas de teoria do direito, mas dentro de um horizonte racializado. E não incluir um novo campo, né, dentro da teoria do direito de forma geral, que é o campo da raça ou o campo do gênero. Né? Eu acho que é a mesma coisa com a discussão feminista. Né? Quer dizer, o debate feminista ele vira uma espécie de metodologia de trabalho, né? Uma espécie de filtro a partir do qual eu releio tudo. Então, quer dizer, sei lá, eu não vou simplesmente pegar John Rawls e acrescentar a Rawls, dentro do debate de Rawls sobre justiça, a questão da desigualdade de gênero. Vou me perguntar por que Rawls, ao formar uma teoria da justiça, não se perguntou sobre a questão de gênero, né? Embora isso atravesse mesmo as nossas dinâmicas sociais, né? Então, essas invisibilizações, elas são perigosas por causa disso, né? Elas naturalizam a ideia de que a perspectiva do homem hétero branco sem deficiência e cisgênero, né, digamos assim, ela é a perspectiva normal, ela é a perspectiva universal, a partir do qual as nossas visões, digamos assim, as nossas outras visões, femininas, negras, por aí vai, elas são adendos, né? É uma brincadeira que eu gosto sempre de fazer, que para mim, assim, explicita um pouco isso, né? Imagina que a gente está no Comped também, falei do Comped, a gente abre uma porta e encontra uma mesa composta só por negros, uma mesa composta só por mulheres, uma mesa só por mulheres negras. Imagina que você abre uma porta no Comped e a mesa só tem cadeirantes. Não te venha à mente que é uma mesa sobre direito civil, uma mesa sobre direito constitucional, uma mesa sobre direito do trabalho. O que te vem à mente é uma mesa sobre direito e deficiência, uma mesa sobre direito e feminismo, uma mesa sobre direito e raça. A gente não a gente acaba fazendo essa dissociação, né? A gente sempre parte do pressuposto de que o horizonte de que parte o homem branco é o horizonte paradigmático e, por conseguinte, universal, e de que o horizonte dos demais são situados. Para mim, a grande questão todo horizonte é situado, mas como todo horizonte é situado, todo horizonte é universal, quer dizer, todo horizonte pode trazer novos elementos para um debate que é coletivo, né? Mas para a gente fazer isso, a gente precisa reconhecer o nosso lugar, né? Eu não gosto muito da maneira como... Há um texto da Patrícia Hill Collins, que eu cito muito, chamado Se Perdeu na Tradução, que ela diz o seguinte: em geral, a gente... no Brasil, a gente... Quer dizer, não está se referindo ao Brasil especificamente, né? Ela está dizendo de uma forma muito geral. E ela é uma das inventoras, né, do todo o debate do feminismo, da Standpoint Theory Feminist, um dos nomes proeminentes dentro dessa discussão, né? Já no feminismo negro norte-americano, na década de 80. E ela diz o seguinte: eu reconhecer que eu tenho um lugar de fala não significa exclusividade epistemológica. Quer dizer, eu posso trabalhar sobre tudo, eu posso discutir sobre tudo, e é prudente que a gente discuta sobre tudo, inclusive para a gente conseguir construir redes de solidariedade para além do nosso campo, né? Eu oriento alunos brancos trabalhando racismo, eu oriento alunos negros trabalhando racismo, eu tento orientar, oriento alunos brancos que não falam de racismo, oriento alunos negros que também não falam de racismo, mas para mim o que ela destaca eu tenho que reconhecer
como o saber que eu produzo, ele é atravessado por essa multidimensionalidade de opressões, né? Como o fato de que eu sou um homem me dá dentro da universidade uma série de privilégios, isso que é verdade. Ao mesmo tempo, o fato de eu ser negro me dá uma série de, como é que eu vou dizer, uma série de restrições. O fato de eu ser gay me traz uma série de restrições, mas o fato de eu não ter deficiência abriu para mim uma série de espaços, né? Então, eu preciso entender como esses marcadores sociais definem muito da forma como as pessoas leem o meu trabalho, mas isso não pode ser um obstáculo para eu pôr o dedo na ferida e falar sobre tudo, assim, meter a minha colher em tudo. Até porque, como eu disse, quer dizer, todos os nossos debates eles são atravessados por isso, né? Eu tive uma experiência muito interessante quando eu fiz o meu concurso, o meu primeiro concurso, não na FND, não vou dizer onde é, mas quem dá uma googlada vai saber, pode saber até quem era a banca. Mas o meu primeiro concurso para professor numa universidade federal, foi um concurso muito ruim, assim, muito dramático. Eu tive uma pergunta só, depois da prova didática. Enfim, para quem não sabe, em prova de concurso de universidade, né, em geral, a gente passa por uma prova didática. A gente dá uma aula, né? Porque é básico, né? Eu quero contratar uma pessoa para ser professora, eu peço que ela dê uma aula, 50 minutos, e faço perguntas depois dessa aula. Só me fizeram uma pergunta. A minha banca só me fez exatamente uma pergunta. Nenhum dos outros professores da banca abriu a boca. Nenhum deles. Alguns deles até famosinhos aqui no Rio e tal. Nenhum deles. A maioria ficou caladinho. Só um professor me perguntou uma coisa. Mas, Felipe, você é negro e gay. Como isso incide na sua filosofia do direito? Eu fiquei me perguntando, ele não fez essa pergunta para os professores brancos e héteros. Eu não vejo ele perguntando, mas você é um homem branco e hétero, como isso afeta a sua filosofia do direito? Ele parte do pressuposto de que a minha visão é situada, mas a do professor branco e hétero não, é universal. Então ele tem o direito de falar sobre tudo, quer dizer, mas eu falo a partir das minhas vivências. Né? Não é isso, eu acho que todos nós temos que reconhecer as nossas vivências e falar sobre tudo. Então, eu não sei se a minha posição ela é minoritária, mas eu acho que na academia isso é importante. Não tenho pudor em... enfim, eu cito autoras feministas, cito autores, enfim, de africanos, cito autores com deficiência, que embora não sejam... Quer dizer, reconhecendo que, enfim, eu não sou mulher, então não são as mesmas vivências, não tenho deficiência, então também não são as mesmas vivências, mas ao mesmo tempo, quer dizer, eu quero de alguma forma dialogar com eles e a partir das experiências deles. É claro, a gente tem muita gente surtada. Eu tenho uma colega branca também, uma figura brilhante na FNB, que decidiu dar uma aula sobre panafricanismo. E gerou uma celeuma, tipo, mas você é uma mulher branca, porque você está falando de panafricanismo? Gerou um burburinho. Eu falei, gente, mas se ela não falar, quem vai falar? Porque não tem ninguém na FNB que trabalha panafricanismo. Eu não trabalho, os meus autores são de teoria racial crítica, que é um outro movimento. Então, quer dizer, uma coisa é ela se reconhecer. E, quer dizer, isso é fundamental. Eu acho fundamental, inclusive, que intelectuais brancos citem autores negros, dialoguem com autores negros. A gente precisa, inclusive, aumentar a presença, né, de teóricos negros sendo debatidos e citados na academia. Né? Isso não se faz dentro de uma lógica, vamos dizer assim, sectária, né, de que só negros podem se sentir legitimados para falar sobre teorias que envolvem a questão racial. Né? Acho que, bom, basicamente é isso. Isso mesmo, Felipe. Eu acho que esse exemplo da Júlia foi algo que eu quis relatar na minha vivência, né? Essa dificuldade, às vezes, de falar algo que você preza muito, gosta de estudar, mas não atravessa as suas subjetividades da mesma forma que alguém que vive aquelas dores. Mas hoje existe um pouco desse silenciamento, desse sectarismo. Então, não sei se você é minoritário ou não, mas eu farei várias citações suas quando eu tiver que sair em minha defesa, pode ter certeza. Obrigada, viu, Felipe? Vou passar, então, a palavra para a Gabriele, para ela trazer, se ela quiser, já como são 2 perguntas e nós já estamos com o horário aqui mais do que estourado,
Eu vou pedir, então, para ela fazer as duas em bloco, pode ser? Não, eu que peço desculpas, que eu também acabei usando a palavra que nem era minha, né? Mas, enfim, peço para ela fazer as duas perguntas ao mesmo tempo, em bloco, aí já passo a palavra uma última vez para o professor Felipe para respondê-los. Pode ser? Muito obrigada pela palestra, professor, foi excelente. Sobre perguntas aqui, nós temos assim: será que o mundo do direito poderia mudar para passar a assumir mais posicionamento? E como que nós podemos administrar melhor o tempo e nos dedicar à pesquisa, mesmo sendo acadêmicos e ter que lidar com a rotina da faculdade? Obrigada. Bom, vou responder a última pergunta primeiro de uma forma muito objetiva. Eu vi uma entrevista. Objetivo é difícil, né? Porque, enfim, eu sou da filosofia, então a gente tem uma dificuldade crônica em ser objetivo em qualquer coisa. Mas, eu li há alguns anos, eu assisti há alguns anos atrás uma entrevista da Clarice Lispector, em que ela estava comentando o processo dela criativo. E ela dizia o seguinte, que ela não sentava para escrever, ela escrevia o tempo todo. Se ela estava no ônibus e ela tinha uma inspiração, ela escrevia umas notas. Se ela estava, enfim, lavando louça e ela tinha uma inspiração, ela escrevia mais um parágrafo. Então ela andava sempre com um bloquinho de notas, ou sei lá, um caderninho. Eu tenho, não sei se consigo mostrar, eu tenho um monte de caderninhos, todos anotados. Assim, uma vida inteira de anotações. Eu tenho vários e vários cadernos iguais. Assim, eu compro agenda, eu só compro agenda velha, eu compro sempre a agenda do ano anterior. Porque eu não uso agenda, mas eu uso agenda para anotar. Por que que... Quer dizer, eu tenho desde que eu comecei a minha vida acadêmica, eu devo ter uns 30 cadernos desses espalhados pela casa. Por que isso é legal? Porque você resolve vários problemas. Por exemplo, você resolve aquela síndrome da página em branco. Se você escreve quando te dá vontade, se você vai escrevendo ao longo da sua vida, na hora que você senta, eu preciso escrever meu TCC, você vai ver que boa parte do seu TCC já está pronto. O seu trabalho, na verdade, vai ser limar o seu TCC. Eu fiz isso, quer dizer, eu vou tomando um monte de anotações, na hora de escrever, eu pego as minhas notas, e aí enfim, eu dou coerência a essas notas, né? Eu dou consistência a essas notas. Isso envolve, por exemplo, inclusive no processo de leitura. É claro que a leitura é mais do que, claro que o processo de pesquisa é mais do que eu escrever a esmo. Mas, por exemplo, quando eu, em geral, quero escrever um artigo, eu não separo o tempo das leituras e o tempo da escrita. À medida que eu vou lendo, eu vou escrevendo, por impulso mesmo, as minhas reações àquilo que eu estou lendo. Podem ser coisas idiotas, tipo, tanto que eu nunca escrevo no livro em si, eu escrevo nos meus caderninhos, ou escrevo no computador. Assim. Em geral, eu escrevo nos caderninhos. Pode ser uma coisa super idiota. Nossa, esse autor está falando um monte de asneira. Ou podem ser intuições um pouco mais elaboradas. Eu vou reagindo aos autores que eu leio à medida que eu leio. Por quê? Porque isso economiza muito tempo. Isso eu te garanto. Se você separa primeiro o processo da pesquisa, depois o processo da escrita, o resultado é que durante a escrita você vai ter que refazer o trajeto da sua própria pesquisa, porque você não vai lembrar dela. Tanto que sou pobre, hoje um pouco menos do que eu era na graduação, mas andava 2 horas para chegar da faculdade até minha casa, então eu não podia, enfim, não tinha dinheiro para comprar livro, então em geral lia os livros da biblioteca, então não eram livros que eu tinha sempre à mão. Então eu pegava o livro, lia o livro inteiro e ia anotando as minhas reações ao livro no meu caderninho. Na hora de escrever, eu não precisava voltar ao livro, eu voltava só ao meu caderno. Eu já tinha as minhas impressões. É óbvio que, à medida que a sua pesquisa avança, as suas impressões mudam. Mas isso, ainda assim, te poupa muito tempo no processo de escrita. E evita muitas tensões, assim, muitas arestas. Perde muito do peso que você... Que, assim, te garanto, a experiência é maravilhosa. Você passa, tipo, eu tenho que começar a escrever o meu TCC daqui a 6 meses. Por enquanto eu tenho só a leitura. Mas se a sua leitura já é uma leitura participante,
Quer dizer, por que eu estou chamando de leitura participante? Porque se você já reage e escreve as suas reações durante o processo de leitura, durante o processo de pesquisa, ou então, sei lá, senta à noite e começa a escrever a esmo, faz igual os surrealistas faziam, começa a escrever um monte de besteira no papel até que apareça alguma coisa coerente. Se você faz isso, na hora que você vai de fato escrever, o seu material já está lá, ainda que em estado bruto. Então você vai ter mais trabalho em cortar do que propriamente em acrescentar. Para mim funciona. É claro que cada pesquisador ele encontra uma forma diferente de trabalhar com o seu próprio material. Todo pesquisador ele tem estratégias distintas, né? Eu estou dizendo uma que funcionou para mim, porque eu tinha muito problema também de administração de tempo por todos esses fatores, né? Enfim, fazia 8 horas de estágio, 2 graduações, 2 horas de ônibus para ir, 2 horas para voltar. Então, na verdade, o tempo que eu tinha para escrever era uma coisa meio Clarice Lispector mesmo. Em relação à segunda pergunta, é sobre o posicionamento das escolas de direito, né? Eu acho que a gente precisa fazer isso. E com urgência, porque o Brasil está vivendo uma crise que é uma crise econômica, ela é uma crise social, ela é uma crise cultural e é também uma crise jurídica. As pessoas não se identificam com o sistema jurídico brasileiro e não se identificam com aquilo que é debatido dentro do poder jurisdicional. Quer dizer, existe um abismo muito grande entre o que é trabalhado pela nossa elite jurisdicional, digamos assim, e os dilemas que são candentes, assim, na ordem do dia, na maior parte da população. Um exemplo simples, assim, a população ela abre uma sentença e em geral as sentenças elas são documentos públicos, mas escritos dentro de uma linguagem tão obscura, tão cheia de floreios, que ela é ilegível, mesmo e ilegível. Veja, eu estou pensando, mesmo se a gente pensa, a gente tem uma população que tem uma quantidade muito grande de pessoas que não tem nem ensino fundamental completo. Mas mesmo pessoas que têm a bagagem de leitura, erudita, enfim, que não são do meio jurídico, têm uma dificuldade muito grande de interpretar os documentos que a gente produz, né? Então, a gente enveredou por um nível de tecnicismo e um nível de preocupação teórica que é tão distante, né, das nossas experiências concretas, que isso torna cada vez mais urgente uma reforma radical do ensino jurídico. A gente precisa produzir um outro tipo de jurista, um outro tipo de operador do direito, que ele consiga dialogar com a sociedade, ele consiga catalisar as preocupações da sociedade para o mundo jurídico. Quer dizer, ele consiga traduzir as preocupações, né, que a gente enfrenta nas ruas, da pessoa que, enfim, pega o ônibus, vai trabalhar num serviço informal, de diarista, durante 12 horas por dia, transformar as preocupações dessas pessoas em problemas juridicamente relevantes. Quer dizer, os dilemas de quem mora em Humaitá não são os únicos problemas jurídicos relevantes, né? E não são nem os principais problemas jurídicos relevantes, né? Eu acho que o direito brasileiro, propriamente, ele ainda está por ser construído, né? E um pensamento jurídico autenticamente brasileiro ainda está por ser construído. Porque a nossa realidade, quer dizer, o conhecimento jurídico que a gente produz, ele ainda é focado numa leitura que é do homem branco, hétero, sem deficiência, cisnormativo, que mora na Barra da Tijuca. Então, assim, o nosso direito ele resolve muito bem os problemas dessa gente. Para 99% da população, o direito ele continua sendo candidamente indiferente. Por exemplo, a Renata falou de feminismo. Eu tenho uma aluna discutindo a nossa legislação sobre controle, sobre planejamento familiar. Olha, eu posso dar um caso muito emblemático. Eu tinha uma tia que faleceu muito nova, porque aos 30 anos ela teve um tumor no útero, ela sabia que não queria ter filhos, praticamente implorou ao médico para fazer a remoção do útero e ele não fez, porque ele entendeu que ela poderia mudar de ideia. E que uma mulher nasceu para ser mãe, então, enquanto mulher, ela não podia se mutilar dessa forma. Poucos anos depois, ela teve um novo câncer no útero, que foi
irreversível, ele espalhou por todo o corpo, ela morreu. É disso que a gente está falando. Quer dizer, é um direito produzido por pessoas. O que autoriza o médico a fazer isso? Quer dizer, invadir de tal forma o corpo dela que impedia ela, inclusive, de algo que era para a saúde dela. Tipo, é por isso que as pessoas ficaram tão chocadas, inclusive, quando a Angelina Jolie decidiu tirar os seios e colocar silicone, né? Como uma medida profilática, né? A gente é parte de um pressuposto, né, de um direito produzido dentro de uma leitura tão fechada que para o médico é absolutamente natural ele falar isso. Não, eu como médico não vou, quer dizer, não vou aceitar a sua decisão enquanto mulher de não ter filhos. Você tem que ter filhos em algum momento da sua vida. É disso que a gente está falando. O nosso pensamento jurídico ainda está para ser construído, que é um pensamento que ele não tem cor. O esforço foi tão grande para fazer um direito neutro, um direito bege, digamos assim, que a gente tem um direito totalmente sem cor. Bom, basicamente é isso. Acho que vocês estão vendo que a minha luz está igual um estroboscópio, né? Ela está piscando loucamente aqui. Estou tendo alguns problemas elétricos em casa, então acho que é melhor eu encerrar antes que a minha eletricidade caia mesmo. Felipe, eu achei que era proposital, era um efeito aqui para nossa tarde de hoje, meio nebulosa aqui em São Paulo. Olha, eu ficaria nesse papo gostoso aqui, de muito aprendizado, realmente a tarde adentro, mas infelizmente nós temos que finalizar. É com muito pesar, porque tá uma delícia, eu aprendo muito te ouvindo mesmo, e nenhum elogio que eu tenha feito é superlativo, muito pelo contrário, você merece todos eles. Então, trazê-lo para falar para nós, eu tenho certeza que todos os nossos acadêmicos perceberam o valor de tê-lo aqui conosco. Teremos, se você me permitir, outras possibilidades de encontro para ouvi-lo mais, né? Então, a gente tem que explorar aí muitas coisas da sua fala que, infelizmente, tem que ser sintetizada, né? Então, já fica o convite para outros encontros. Eu não tenho nem mais palavras, assim, eu realmente estou muito entusiasmada, muito feliz com a sua fala. Aqui os alunos também puderam no chat falar, a Meika da palavra, a Mayara fala, vários alunos aqui pontuando a importância do que você nos trouxe, da crítica, então também se você quiser depois dar uma lida no chat. Em nome da nossa comissão, eu agradeço muito a sua vinda, a sua fala, as suas contribuições, enriqueceu muito todos nós. Agradeço também a Gabriele pela participação aqui na nossa comissão. Seja muito bem-vinda sempre, Gabriele. É uma honra, novamente afirmo isso, tê-la e todos os acadêmicos que tiverem interesse também para participarem da comissão. E com isso, então, eu encerro a tarde de hoje, fazendo esse genuíno agradecimento ao Felipe e a todos vocês que estiveram aqui conosco, queridos alunos e alunas, acadêmicos. Acompanhem todos os nossos eventos pelas nossas redes sociais. Nós temos a página do Instagram, @academico.obsp, e também no Facebook, procure lá por Comissão Acadêmico de Direito. Essa palestra vai ficar gravada e será disponibilizada no canal do Cultura Eventos no YouTube. Agradeço a todos, uma boa tarde. Muito obrigada. Obrigada, Felipe.